Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Muito obrigado pela vossa presença neste dia excepcional de aula. Agradeço a cada um que se dispôs a dar uma alterada em vossas agendas, vossas rotinas para estar aqui hoje. E eu creio, estou certo de que Deus nos recompensará. Vamos orar e dar início à nossa aula, a segunda aula de Eclesiologia, com a ajuda do nosso Senhor. Querido Deus e Pai, rendemos graças ao Teu nome, Te louvamos, Te bendizemos por mais este dia, mas esta oportunidade de na Tua presença estarmos para aprender ainda um pouco mais da Tua palavra. Fale conosco, nos abençoe, nos instrua, nos ensine e nos ajude a crescer ainda mais no conhecimento do Senhor. Te glorifico por cada irmão aqui presente, aqueles que não puderam vir por seus justos motivos. Peço que o Senhor os abençoe de forma igualmente, Senhor. Também os abençoe e nos dê uma aula frutífera para a glória do Teu nome. Oramos no nome de Jesus. Amém. Desassentar. Bom, aos irmãos que, por força maior, por motivo justo, não poderão estar presentes, estamos aí fazendo a nossa videoaula. Basta depois acessar, o canal no YouTube, youtube.com/Escola Teológica Shema, e vai encontrar lá a segunda aula de Eclesiologia. E para esta segunda aula, estamos aí no capítulo 2. Falaremos hoje os capítulos 2, 3 e 4, começando aí sobre o fundamento da igreja. Vamos falar sobre este assunto tão importante, que é tema de algum debate por conta da interpretação do texto que nos apresenta o fundamento da igreja. Como projeto de Deus que veio à existência mediante a encarnação de Cristo, a igreja é retratada na Bíblia como uma obra em edificação. Esse rico simbolismo aponta para a necessidade de um fundamento, sem o qual nenhuma construção é capaz de ser erguida em condições de se manter em pé ou suportar a ação do tempo em suas estruturas. A mídia, vez ou outra, veicula notícias de prédios que ruíram por terem fracos alicerces e estruturas inadequadas. Não tivesse a igreja um fundamento inabalável, teria também o mesmo fim, pois os fortes ventos das tempestades sempre sopram contra ela, e estes serão cada vez mais violentos à medida que se aproxima o fim dos tempos. O texto de Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao 18, trata com especial clareza da questão do fundamento da igreja. Vamos aí ao texto. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João o Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus.
Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pois bem, como núcleo da igreja incipiente, os discípulos foram preparados por Cristo para serem as colunas de sustentação apostólica do cristianismo bíblico. Eles teriam a responsabilidade ímpar de iniciar a construção desse grande edifício. Chegara, portanto, o momento supremo em que se descortinaria para a história o projeto concebido na mente de Deus. Com esse propósito, o mestre inicia uma reflexão e lhes faz uma pergunta questionadora: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Bom, nós vamos agora nos debruçar de forma exegética, isto é, vamos fazer uma interpretação acurada, detalhada do texto, naturalmente dentro do seu contexto, para chegarmos à resposta a que buscamos, pois a mesma está contida dentro deste texto e seu respectivo contexto. Quem é o fundamento da igreja? Será Pedro, como creem os romanistas? Será a declaração de Pedro, a expressão petrina, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? A igreja está fundamentada sobre esta revelação? Ou é o próprio Jesus a pedra fundamental, a pedra angular, a base, o fundamento da igreja? Naturalmente, volto a dizer, com base neste texto, não só nele, mas a partir dele, vamos ver outros textos bíblicos, outros relatos apostólicos, na escrita de Paulo e até mesmo na escrita de Pedro, em uma das suas epístolas. Nós vamos então corroborar com as informações deste texto e de outros textos, porque essa é a forma de fazer uma interpretação bíblica cuidadosa. A Bíblia não se contradiz, mas encontramos sempre outros textos que dão força, que dão esta segurança na interpretação de um determinado texto, e é isso que nós vamos fazer. Então, separei aqui, eu desmembrei as partes deste episódio, que começa com Jesus se retirando para um ambiente completamente atípico dentro do ministério terreno de Jesus. Ele não está na Judéia, ele não está na Galiléia, nem no caminho entre um e outro, que era Samaria, ele não está em Jerusalém, ele não está nas principais cidades do norte, Decápolis, Cafarnaum, a sua própria cidade natal, Nazaré. Não, ele vai para uma região afastada de tudo isso, ele vai mais para o norte, quase que na divisa com o país vizinho, que nos tempos do Antigo Testamento, a região de Tiro, Sidom, região dos fenícios. Jesus está aí lá na divisa norte desse país. A região é chamada de Cesareia de Filipe. É uma cidade que fora construída em homenagem ao César, por isso este nome, Cesareia. E Jesus está indo para uma localidade, vamos dizer assim, um retiro. Está num retiro com seus discípulos. E ali, retirado do centro nervoso do seu ministério, norte, sul, multidão, enfim, ele está em um retiro com seus discípulos. E ali, neste ambiente de retiro com os discípulos, Jesus pergunta aos discípulos o que é que a multidão, lá por onde eles têm caminhado, efetuado milagres, pregado sermões reveladores, alguns exortativos, outros proféticos, o que é que esta multidão que tem acompanhado, alguns mais de perto, outros de longe, enfim, vocês que são os discípulos e estão no meio da multidão,
vocês foram tirados do meio deles e têm acesso, têm comunicação com eles. O que esse povo aí tem dito a meu respeito? Começou assim a conversa. Então eles começaram a dizer, dizem isso, dizem aquilo outro. Enfim, vamos acompanhar aqui. Eu fiz esse desmembramento para a gente entender a localidade, como tudo começou, aonde Jesus queria chegar, a revelação propriamente dita, e da revelação ou da resposta de Pedro vai haver um descortinamento de um mistério que estava oculto na mente de Deus naquele momento, porque é ali que começa a revelação acerca da igreja. Talvez você não vai perceber lendo a Bíblia, os evangelhos, Mateus, Marcos, mas é aqui que está a revelação, é a partir daqui que Jesus, a minha igreja, eu vim fundar uma igreja, eu vim estabelecer uma igreja. Até aqui não tinha essa revelação, que aponta para a continuidade do ministério de Jesus. Quando terminar a minha passada, a minha igreja estará estabelecida para dar continuidade. Eu edificarei, eu estabelecerei. Aqui está a revelação, que até então, volto a dizer, não tinha. Então tudo começa com esta pergunta questionadora. É meio redundante, mas é para chamar a atenção mesmo. À primeira vista, numa leitura menos teológica, tem-se a impressão de que o Senhor está em processo de autoafirmação, buscando com isso o reconhecimento da opinião pública. Jesus jamais precisou disso. Volto a dizer, numa leitura frívola, numa leitura descuidada, por que Jesus está perguntando o que o povo pensa dele? Será que ele está preocupado com a opinião pública? Será que o ministério de Jesus está condicionado à opinião pública? Será que estaria ele disposto a fazer uma reviravolta ministerial para atender às expectativas da opinião pública? Isso acontece muito no meio político, no meio artístico e também no meio gospel. Isso tem acontecido. No meio político, fazer o quê? Isso é normal. Se o político é representante do povo, ele tem que saber o que o povo está achando do trabalho dele. Está achando que está ruim, então eu tenho que mudar. O correto seria esse, a tônica. Está achando que está faltando isso. Você não está dando atenção para aquilo. Então vamos fazer agora um novo projeto para atender a demanda pública. Ok, é isso mesmo. Um artista secular. Quem é o patrão do artista secular? É o público, que vai comprar seu CD, a sua música, ver a sua peça teatral, seu filme, etc. Então ele tem que saber o que o público está achando, porque ele vive da resposta do público ao seu trabalho. Então ele precisa se reciclar, se adaptar ao público. O público é o patrão, o público é o cliente, o público é que manda. E eu disse aqui que no meio gospel, infelizmente, há também isso tem acontecido. Os artistas fazem pesquisa de mercado, como é que está, o que está na moda, que tipo de música o pessoal gosta mais, qual é o ritmo, o que está vendendo. O mistério agora é vitória, canta vitória. É isso aí que o povo está cantando. Então vamos por essa linha aí. Procura aí os compositores que estão compondo hinos nessa linha. E vem cair sobre a mensagem da cruz. Isso aí está com nada, está por fora. Então deixa para lá, esquece. Eu quero saber o que o povo está querendo, está consumindo. Tem isso também. Tem pregadores que vai por aí também. Convidado para a igreja. Como é que é a igreja lá? O povo gosta de a mensagem de chicote? Não, o povo lá gosta de bate mesmo. Então deixa isso comigo. Isso comigo. É isso que quanto mais apanha, mais dá glória a Deus, aleluia. Então, a mensagem certinha, está aqui, pronto. Mas e semana que vem naquela outra agenda? Não, o povo lá é light, hein? Se você pregar aquela mensagem lá, não, então lá a gente vê outra coisa para falar. Isso tem acontecido. E aí é isso que a gente está aqui pensando. Estaria Jesus nesse processo também de buscar saber a opinião pública para se adaptar, para mudar o seu ministério, para mudar a forma? Será que ele se retirou para se reciclar e depois voltar?
olha pessoal, eu saí aí, eu vi que vocês estão meio chateados com a minha mensagem, não pegou muito bem, aquela chicotada que eu dei lá no pessoal no templo lá, assustou um pouco vocês, então a gente vai mudar um pouquinho. Não, será que Jesus estaria indo por esse caminho? Eu coloquei aí entre parênteses, é claro. Evidentemente que não, Jesus jamais precisou disso. Ele não veio para fundar uma igreja para atender a demanda da igreja. A igreja é que precisa, essa igreja que ele está fundando é que precisa se adequar à mensagem dele. Faz pouco mais de uma semana que eu estava pregando no tema que me fora dado. Se eu não me engano, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 6, o discurso de Jesus começa com o milagre, a multiplicação dos pães e dos peixes, ele sobe para orar, os discípulos são ordenados a que atravessem o mar, o vento é contrário, na quarta vigília da noite Jesus desce, vai andando por sobre as águas, acalma a tempestade, entra no barco, chega do outro lado, o dia amanhece, a multidão que foi saciada procura Jesus, não encontra, descobre que ele atravessou para o outro lado, entram nos seus barquinhos, atravessam o mar da Galileia, encontram Jesus do outro lado e vem, cheio, mestre, quando que o senhor chegou aqui? Por que o senhor veio para cá? E aí Jesus agora não é o Jesus do dia anterior que multiplicou o pão e peixe. Agora ele vai vir com uma mensagem falando não do pão terreno, mas do pão do céu. E Jesus já começa dizendo: vocês estão me procurando não por causa da minha mensagem, de quem eu sou. Vocês estão atrás de mim por causa do pão que perece. Vocês querem que eu continue multiplicando pães e peixes. Só que vocês precisam comer da minha carne, beber do meu sangue. O sermão foi endurecendo. E o texto vai dizer que eles foram retrucando a mensagem. Jesus continuou batendo firme. Eles foram retrucando. Por fim, o texto diz que eles foram se dispersando. E, enfim, todos foram embora. Ficaram os 12. Jesus virou para os 12 e perguntou: o que vocês estão esperando? Vocês não vão embora também, não? Vai embora. Ele está dizendo com isso o seguinte: eu não vou mudar a mensagem, não. O povo quer que eu mude a mensagem, mas na verdade é a mensagem que tem o poder e a autoridade de mudar o povo. O povo não tem direito de mudar a mensagem. O povo precisa abrir o coração para que a mensagem mude o coração, a mente, a vida do povo. Jesus está pregando uma mensagem para revolucionar, para mudar. Só que eles não querem. Eles querem apenas o pão terreno. Quando a mensagem chama ao compromisso, eles vão embora. Jesus disse para os 12: vai também. E aí Pedro, mais uma vez, toma a palavra e diz: para quem? Para quem iremos nós? Não é para onde, é para quem, é pessoa. Só tu tens as palavras de vida eterna. Então, a palavra é dura, mas é de vida eterna. A mensagem é pesada, mas é de vida eterna. Jesus não muda para se adaptar à multidão. Então, definitivamente não é isso que está acontecendo aqui. Jesus não está em busca de saber o que a opinião pública a respeito dele pensa para se adaptar. Não. Ele está abrindo o caminho para chegar ao ponto central, que é aonde nós iremos chegar, a questão do fundamento da igreja. No entanto, à medida que se aprofunda o diálogo, verifica-se que foi apenas o ponto de partida para chegar ao cerne da questão, o fundamento da igreja nascente. É óbvio que a pergunta enseja, de início, a oportunidade de os discípulos mostrarem o que pensava a opinião pública. Aqui há uma descoberta interessante, que serve de lição para o dia a dia. As percepções sobre a vida variam de pessoa para pessoa e podem ser classificadas em níveis distintos. São fatores diversos, internos e externos, que determinam essa variação. Porque é interessante, as respostas, elas são extremamente diferentes uma da outra. O que dizem aí os homens a meu respeito?
Quem eles dizem que eu sou? Olha que variação extrema. Tem gente dizendo que o Senhor é João Batista, tem um grupo que o vê assim, tem um outro grupo que o vê como Jeremias, tem um terceiro grupo que o vê como Elias, e tem um quarto grupo que ainda não chegou a definição nenhuma, só sabe que o Senhor é profeta. Aliás, os quatro estão manifestando uma visão do ministério profético de Jesus, porque só o apresentam como um profeta. Elias, profeta. Jeremias, profeta. João Batista, profeta. Na dúvida, um dos profetas. Profeta. Eles acham que são um profeta, mais um profeta. Ninguém o vê como rei. Ninguém o vê como Senhor. Ninguém o vê como Deus. Profetas. Elias, Jeremias, João Batista, um dos profetas. Mas enfim, a opinião é completamente distinta. O Elias está no norte, o Jeremias está no sul. São diferentes seus ministérios, embora profetas, mas o ministério profético de um difere do outro em relação ao tempo, ao povo para quem profetizou, o estilo linguístico da mensagem profética, a própria personalidade, o relacionamento com o povo para quem profetizava, completamente distinto um do outro. Então observe, se nós formos nos deixar levar pela opinião dos outros a nosso respeito, as opiniões são diversas. Você vai em um lugar, alguém vai dizer, olha, gostei de você. No mesmo lugar alguém vai dizer, não gostei. Alguém vai dizer, a sua mensagem é boa. A outra vai dizer, não vale nada. Alguém vai dizer, Deus falou comigo. O outro vai falar, não falou nada. E se você se deixar levar pela opinião, você vai ficar doido. Tem lugar que alguém gosta, tem outro que não gosta, tem lugar que vão te convidar para voltar, outro não querem te ver nem pintado de ouro, e assim sucessivamente. E se você ficar preso à opinião alheia, você está perdido. Porque são vários fatores que determinam a visão dos outros a seu respeito. A empatia ou a antipatia. Alguém vai gostar porque tem a mesma forma de pensar, de pregar, gostou, se identificou, outro não, e assim sucessivamente. Outro dia desse aí, eu estava lendo, a gente acho que até compartilhou uma frase do livro do Leonard Ravenhill, que ele diz, de forma precisa, não é nenhuma novidade, mas ele coloca isso no seu livro, o seguinte: existem dentro de cada um de nós 3 pessoas. Dentro de cada um de nós existem 3 pessoas. Quem são essas 3 pessoas? A primeira pessoa é aquela pessoa que os outros pensam que nós somos. Essa é a primeira. A segunda pessoa é aquela que nós pensamos de nós mesmos. E a terceira pessoa é aquela que Deus sabe que somos. As pessoas acham alguma coisa a nosso respeito, nós nos enganamos a nosso próprio respeito, isso às vezes acontece, mas existe a pessoa que Deus conhece e sabe quem é. Então, se você depende de opinião alheia para prosseguir o seu ministério, pergunte a Deus o que Ele acha de você. Se respalde na opinião de Deus, porque no final das contas é essa que vale. Você quer ver um exemplo clássico de opiniões distintas acerca da pessoa em se tratando da igreja? Laodiceia fez sua autoavaliação. Ela disse de si mesma: rica sou, estou enriquecida, de nada tenho falta, está tudo bem, sou nota 10, estou ótima. Jesus veio dar o relato do que ele achava de Laodiceia. Ela disse, sou rica. Jesus disse, você é miserável. Ela disse, não tenho falta de nada. Jesus disse, você é desgraçada. Ela disse, eu tenho tudo o que precisa. Jesus disse, você está nua, precisa comprar veste. Olha só. E qual você acha que é a opinião correta? A de Laodiceia acerca de si mesma? Ou a que Jesus falou acerca de Laodiceia? Olha que diferença.
Eu sou rica, Jesus. Você é miserável, você não está vendo não? Mas que riqueza. Não tenho falta de nada, falta tudo, nem roupa você tem, precisa comprar para se vestir, você está nua. Olha a diferença. Então, a opinião que nós precisamos é a de Jesus, é a testificação do Espírito Santo. O que ele tem achado de nós, da nossa vida, da nossa conduta, da nossa postura. Mas Jesus está ali conversando, e aí o que o povão está dizendo? Diz isso, aquilo outro. A avaliação apresentada pelos discípulos reflete essa realidade que eu acabei de apresentar. Não obstante a clareza da mensagem pregada pelo Senhor, o máximo que as respostas indicam é uma percepção equivocada que situa Cristo ao nível dos profetas do Antigo Testamento. Os judeus não tinham ainda percebido a sua messianidade. Estavam o nivelando pelos profetas do Antigo Testamento. E antes que você pense alguma coisa diferente acerca de João Batista, deixa eu te falar, João Batista é um profeta do Antigo Testamento. Ele é um profeta do Antigo Testamento. Mas ele está nas páginas do Novo Testamento. Mas o ministério de João Batista é aos moldes dos profetas veterotestamentários. Porque, a despeito de, canonicamente, a ordem canônica dos livros, o Novo Testamento, para nós, falando de forma canônica, começar no Evangelho de Mateus, falando do nascimento de Jesus, pela ordem, agora falando testamentária, de alianças entre Deus e os homens, o Novo Testamento só começa na cruz. O Novo Testamento só começa após a morte de Jesus. Todo o ministério terreno de Jesus está acontecendo ainda debaixo da antiga aliança. Depois da sua morte, e aliás, na véspera dela, na última ceia, até quando ele pega o cálice, ele diz: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Quando o sangue dele for derramado, o Novo Testamento começa. A nova aliança, no sangue dele. Então, só quando o sangue dele é derramado, começa a nova aliança, o Novo Testamento. Então, de forma canônica, a ordem dos livros, Mateus, Marcos, Lucas, João, Novo Testamento, literatura. Mas falando de aliança e de ministério, João Batista é o último profeta do Antigo Testamento. A lei e os profetas duraram até quem? João. Ele é o último profeta do Antigo Testamento. Foi até ele. Termina ali. Então João é um profeta ainda do Antigo Testamento. Prepara o caminho e depois então chega aquele que vai inaugurar a nova aliança, o Senhor Jesus. Vamos lá às respostas. A resposta reveladora. É provável que até mesmo os discípulos ainda nutrissem dúvidas sobre o caráter messiânico do advento de Cristo. Talvez tivessem uma percepção parecida com a da opinião pública. Nesse ponto crucial, o Senhor restringe o campo de sua pesquisa e lhes faz a pergunta decisiva: e vós, quem dizeis que eu sou? Uma coisa é o que as pessoas, o mundo pensa acerca de Jesus. Outra coisa é o que os discípulos pensam. Isso é totalmente diferente. O que é que o mundo pensa de Jesus? Tem até muitas opiniões boas. Tem até quem tenha respeito quando o nome Jesus é falado. Ainda tem alguém que por tradição, por cultura, tira o chapéu, ou falou o nome de Jesus. Enfim, mas uma coisa é o que o mundo pensa acerca de Jesus. Quem é Jesus? Outra coisa é o que os discípulos. Jesus perguntou, o que eles dizem? A multidão. É isso que a multidão diz? Ok, a multidão está equivocada, está atirando no escuro. Diz que eu sou uma coisa, que eu sou outro, não chegou a nenhuma definição. Tudo bem, isso é a multidão. E vocês? Quem eu sou para vocês? O que vocês pensam e dizem a meu respeito? Vocês que convivem comigo, que foram escolhidos por mim, que caminham comigo.
vocês que foram escolhidos para serem discípulos e depois apóstolos, para aprenderem de mim e para serem enviados por mim para dar continuidade. O que vocês pensam? Essa é outra questão. Pedro, que é aquele que sempre toma a palavra, vai mais uma vez, né? Porque da resposta vai depender os passos seguintes. Contudo, o que se percebe no texto de Mateus 16, num aparente hiato entre o versículo 15 e 16, é a retratação do grupo. A percepção externa já cristalizada, como se Cristo fosse apenas um profeta, não favorece uma posição clara. Essa ênfase é proposital porque, atualmente, em diversos casos, a percepção quanto à posição da igreja de Cristo é conduzida pelo que os outros pensam e dizem a respeito, e não pelo que a Bíblia revela. Que perigo! Igrejas que se adaptam, e aí vai usar sempre o velho versículo batido e extraído do contexto, para justificar a sua conduta. Muitas igrejas vivendo um evangelho mestiço, sincrético, para não dizer profano, para não dizer amaldiçoado. Um evangelho que lembra muito o mundo, que cheira a mundo, que não só se parece, não só tem cara, mas tem todo o estilo, estirpe de mundo, mas vai usar sempre aquele versículo. Não, a gente está apenas se fazendo de louco para ganhar os loucos. Para ganhar para onde? Para ganhar para onde? Para ser mais um perdido aí junto com vocês, que fingem, que se acham ser salvos, mas na verdade perdidos são. Mas enfim, não, a gente está se fazendo, é estratégia para ganhar, a gente finge, sempre dizendo isso. Porque são igrejas que estão se adaptando ao mundo. Qual é a moda? A moda agora eles vão variando. É MMA, a igreja dos lutadores de MMA. A moda é surf, igreja dos surfistas. A moda é futebol, igreja dos futebolistas. O que você quer? Você está precisando do quê? Fala aí que a gente abre a igreja agora. É o que vocês querem? É assim. O que é? O que está... Não, o pessoal gosta disso aqui. Pô, então vamos abrir uma igreja disso. Igreja daquilo. A igreja daquilo outro. Não para mudar a pessoa, mas para se adaptar à pessoa. Para atender o gosto da pessoa. Isso é muito perigoso, mas tem acontecido por demais. No mundo capitalista que vivemos, um mundo que o tempo todo é pregado o ter, onde a pessoa só tem valor pelo que possui, capitalismo, dinheiro, crescer, possuir. O que está na moda aí? Teologia da prosperidade, é o que o mundo quer, é o que o povo quer. Então diga que aqueles vão conseguir o que eles tanto anseiam. Bastam eles se filiar a uma igreja e eles vão prosperar. Então ok, é isso que eu quero mesmo, então vamos para lá. É sempre se adequando à demanda do povo. Isso é um perigo, sempre aconteceu, infelizmente. Todavia, no exato momento em que os discípulos se encontraram aparentemente perplexos diante da inquiridora pergunta, entra em cena a revelação sobrenatural. Pedro, tomado pelo Espírito Santo, torna-se o porta-voz do grupo e declara: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui está o reconhecimento implícito da messianidade de Jesus, pedra de toque do arcabouço teológico que dá vida à igreja. O Cristo da história, que viveu na dimensão humana como enviado do Pai, incorpora em si mesmo toda a plenitude da divindade. Esse é o sentido da revelação dada por Deus a Pedro. Tirar, portanto, a doutrina do fundamento eclesiástico, ou seja, o fundamento da igreja, da centralidade da pregação, é deixar a igreja anômala
e sem consistência bíblica. Tudo na igreja deve girar em torno de Cristo. Você quer ver uma coisa? Alguém até gosta e acha que não tem nada a ver. Possa ser que alguém vai achar que é extremismo da minha parte. Eu observo, como estudante da Bíblia, de teologia, e estudante da realidade da igreja especialmente, estou escrevendo sobre isso, refletindo muito sobre o nosso tempo, batendo sempre nessa tecla, 500 anos de reforma, analisando, enfim, Cristo, o fundamento, Cristo, a base, Cristo, o centro, Cristo, aquele que deve atrair, que muda a vida, que deve ser adorado, pregado, louvado, adorado, Cristo. Muitas igrejas, já na placa da igreja, eles tiram a centralidade de Cristo daquela igreja, porque os seus líderes fundadores são os garotos propagandas da igreja. Está lá o nome da igreja e a foto do fundador. Está lá o nome da igreja e a foto dele. De vitória, de mão para cima, tal, apóstolo tal, missionário tal, bispo tal. Está lá a placa e a foto do cidadão. Para que não fique dúvida, é a minha igreja. Olha eu aqui na foto. Para não ter dúvida, pode entrar, é a minha mesmo. O nome não é é a minha, vem, a minha igreja. Está lá a foto do cidadão. A pessoa, você foi em que igreja? A igreja do Soares. Está a foto dele lá, é dele. A igreja do fulano, está a foto dele, é dele. Para não ter dúvida que é a igreja dele. Bota lá a foto do cidadão. E aí quando você pergunta, você é de que igreja? Ele não vai responder, a igreja do pastor fulano. A igreja do apóstolo fulano. Sou da igreja dele. Sou dele. Tô lá com ele, estamos juntos lá. Junto e misturado com fulano. A igreja do Bertrano, é isso aí. A igreja dele. A igreja dele. A Assembleia de Deus está pegando essa moda aí, infelizmente. Que hoje a gente está vivendo também uma descaracterização da nossa denominação. Aí ficou na moda. Assembleia de Deus, ministério do fulano. Ministério do fulano. Você é de qual igreja? Assembleia. Que assembleia? Do fulano. De não sei quem, para não ficar a dúvida. Isso é perigoso, irmão. Volto a dizer, eu sei, às vezes é inocência de um ou outro, tá? Mas não deixa de ser perigoso. Porque muita gente, o não crente, o ímpio, ele está ali, ó, é aquele ali, é o garoto propaganda, é o que puxa, é o carro-chefe, é dele, a igreja é dele. Aí quando tem um problema com ele, rapaz, fulano caiu, a igreja acabou, a igreja é dele. Acabou, a igreja é dele. Teve um problema lá com fulano. Então, a igreja está alicerçada nele, a base é ele, o fundamento é ele. Ele teve problema, largou a mulher, está envolvido em roubo, sei lá, então, acabou. A igreja gira em torno dele. Se tira a pessoa dele, da liderança, acabou a igreja. É ele. Por isso que é perigoso. Você está na igreja do ministério de A, de B, de C. E se o A, o B e o C tiver problema, morrer, adulterou, roubou, assassinou, desviou, e aí? Você está na igreja de quem? É dele? Ele cai, ele desvia, ele abandona, ele escolhe ir para o inferno. Eu continuo, estou na igreja de Jesus Cristo. Temos que ter essa convicção, essa percepção. A igreja de Jesus Cristo. A igreja cujo fundamento é o Senhor Jesus. Então tá bom. Chega-se agora ao ponto de tensão sobre quem seria o fundamento da igreja. Infelizmente, o Senhor esclarece a origem da revelação. Inicialmente, falei infelizmente. Inicialmente, o Senhor esclarece a origem da revelação. Não foi fruto da percepção humana, equivocada, carne e sangue, mas resultado da ação direta de Deus mediante o Espírito Santo no coração de Pedro. Não foi carne e sangue que tu revelou. Em segundo lugar, através de um recurso estilístico do grego, estabelece de forma precisa que o fundamento da eclésia está na confissão do apóstolo.
Cristo cita duas palavras da mesma raiz, mas com significados diferentes, que expressam a dimensão exata da revelação. A primeira, Petros. Também te digo que tu és Petros. O que significa Petros? Que é o nome do discípulo. Significa uma pedrinha, uma pequena lasca de pedra, um fragmento de pedra. Tu és um fragmento de pedra, uma lasca de pedra. Tu és Petros. Tu é frágil, uma pedrinha que pode ser movida até pelo vento forte, um vendaval. Você é uma pedrinha. Porém, ele prossegue fazendo o recurso estilístico da língua, o jogo de palavras. Tu és Petros, mas sobre esta Petra. E o que é Petra? Petra é uma rocha inamovível. Tu és uma pedrinha, mas sobre a rocha inamovível, que não é possível ser levada pelo vento ou sair do lugar pela ação humana, não é possível tirá-la, é uma rocha. Sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Está claro que é o Senhor. Ao mesmo tempo em que reconhecera a sensibilidade espiritual de Pedro como um fragmento de pedra, deixou também estabelecido que a igreja está edificada sobre a pedra inamovível, Cristo, o Filho do Deus vivo, que se constitui na confissão pública do apóstolo. O jogo de linguagem também da nossa língua, o português, tu és, sobre esta, essa, dois S e A, essa é quando está longe, essa caixa, esse banco, este livro. O que está aí é esse livro que está aí na sua mão. O que está aqui perto de mim é este está perto, está junto. Jesus diz: tu és Pedro, e sobre esta está perto, está trazendo para junto. Muito provavelmente, é claro que a gente não tem aqui a cena para dizer de gesticulação de Jesus, mas provavelmente, não estou afirmando, mas acredito que ele está apontando para si mesmo. Tu é Pedro, mas sobre esta Petra, tu é uma pedra pequena, eu sou uma rocha. Tu é uma pedra, um fragmento de pedra, eu sou uma rocha inamovível. Tu recebeu a revelação a despeito de ser uma pequena pedra, mas a minha igreja será estabelecida sobre esta rocha, esta Petra. Ele está trazendo para perto a responsabilidade, ele. Então a rocha, a pedra sobre quem a igreja está edificada, não é um fragmento de pedra. Imagina a igreja sobre um fragmento de pedra, Pedro. Sobre uma lasca de rocha, Pedro. Suportaria tanto vento, tanta perseguição, tanta luta, tanta dificuldade, uma igreja edificada sobre a areia? Claro que não. Só mesmo a igreja edificada sobre Jesus, que é a rocha. O Senhor foi mais além, ao declarar a completa vitória da igreja sobre as portas do inferno. Tal afirmativa revela a plena autoridade de Cristo para cumprir cabalmente o plano divino concernente ao mundo. Segundo a palavra de Deus, por outro lado, fosse Pedro o tal fundamento, ou qualquer outro dos discípulos, a igreja não teria resistido aos fortes vendavais que sopram sobre ela ao longo da história, e nem suportaria os ventos que hoje tentam desviá-la da rota. Irmão, eu tenho certeza que ninguém aqui duvida de que a pedra sobre a qual a igreja está edificada é Cristo, mas a título de defesa da fé, um discurso apologeta, para que depois você possa usar para alguém que descreia ser Jesus a pedra e ainda acreditar que é Pedro, algum romanista aí, algum membro da instituição católica apostólica romana que defende ser Pedro. Imaginem vocês
que aqui estão me vendo e me ouvindo, ou mesmo quem acompanha aí pelas videoaulas, imaginem Jesus dizer para Pedro naquele instante: a igreja está edificada sobre você. Imagine. E dizer: as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja que está edificada sobre você, Pedro. Imagine que fosse essa afirmativa de Jesus. Você é Pedro, uma lasquinha de rocha. A igreja vai ser fundada sobre você. As portas do inferno não vão prevalecer a esta igreja que está fundada sobre você. Aí Jesus continua dizendo que ele vai morrer, que ele vai ter que padecer muito, sofrer e tal. E na sequência, você vai poder ler depois, Pedro diz assim: que isso nunca te aconteça. Sabe o que Jesus disse para Pedro? Isso é no mesmo momento. O que ele diz? Para trás de mim, Satanás. Ó, acabou de dizer: tu é Pedro, a igreja está sobre você, o inferno não vai prevalecer. Não deu 5 minutos, o inferno já estava dentro do Pedro. Está no texto, irmão. Falei: desfaz, esquece. Não está mais sobre você não, agora vai ser sobre mim mesmo e tal. Risca aí, Mateus, você que escreveu, risca. Porque seria cômico se não fosse trágico. A igreja está sobre Pedro, Jesus falar que o inferno não vai prevalecer, daí a pouco o diabo está usando a boca de Pedro. Aí, como é que funciona isso? Ó, um mínimo de conhecimento bíblico e de aplicação da primeira regra hermenêutica: contexto. Você continuar lendo o texto, irmão, não tem como ser Pedro. Não tem como ser Pedro. Mas eu vou prosseguir. A Bíblia, a gente faz a interpretação, a hermenêutica, a partir do contexto, é a primeira regra, mas eu vou aplicar aqui outra regra hermenêutica. A Bíblia nunca se contradiz, correto? Correto ou não? A Bíblia se contradiz, sim ou não? Não. Então, se você tem uma doutrina, esta doutrina, ela precisa estar fundamentada não em um único versículo. Você precisa encontrar outros textos, outros versículos que vão corroborar este versículo, dando base de sustentação doutrinária. Você não pode estabelecer doutrina com base em um versículo. A gente está falando de doutrina, irmão. A gente está estudando aqui, doutrina da igreja. Isso é doutrina. Eclesiologia, doutrina da igreja. Aí alguém pega só esse texto do Pedro e tira ele do contexto, só pega a frase, não entende nada do jogo estilístico, jogo de linguagem do grego, e vai lá, ok, é Pedro. Ele pegou só esse texto, é Pedro. Fundou uma doutrina com base só no texto fora do contexto. Mas vamos analisar aqui como é que se constrói uma doutrina sadia, bíblica, contextualizando. A Bíblia precisa, ela sempre, não é que precise, mas ela sempre reforça, um texto reforça outro, um livro reforçando outro, um profeta diz o que o outro profeta disse, com outras palavras, em outro tempo, mas o Espírito é o mesmo. Então a gente vai ver isso aqui. Cristo, o fundamento inamovível da igreja. Uma regra áurea de interpretação bíblica determina que não se pode interpretar o texto isoladamente. Já disse isso, sem levar em consideração o contexto. Portanto, considera-se doutrina aquela que desfruta de respaldo em toda a Bíblia Sagrada. Não é o caso do dogma romanista, que situa Pedro como fundamento da igreja. Vamos ver o que Paulo tem a dizer sobre o fundamento da igreja, quando escreveu aos Efésios, capítulo 2, versículos 19 a 22. Paulo, vamos dizer assim, como é conhecido, um dos pais de toda a dogmática cristã. Você sabia que muito pouco de doutrina, muito pouco, em comparação, aqui falando em comparação, de doutrina que nós seguimos, respeitamos, faz a base de sustentação da igreja, muito pouco de doutrina foi proferida por Jesus, a maior parte foi Paulo.
Paulo e as epístolas paulinas é que dão a base doutrinária da igreja. Claro que eu não estou comparando aqui Jesus, não. Jesus, o Espírito Santo usou Paulo para ser este apóstolo doutrinador, que deu as doutrinas. Ele fundou a igreja, doutrinava as igrejas, escrevia carta. Então a gente encontra nas cartas paulinas a base doutrinária da igreja. Ele está escrevendo aos Efésios. Qual é o tema da epístola aos Efésios? É eclesiologia. Esta epístola é uma epístola eclesiológica. Ele está dando base sobre a doutrina da igreja, escrevendo aos Efésios. E aí neste capítulo, o de número 2, versículo 19, a seguir, ele está falando sobre fundamento da igreja. É eclesiologia, fundamento. E o que ele diz? Vejamos. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Paulo diz que o fundamento é Jesus. Olha, irmãos, se não bastasse tudo isso que eu falei aqui, a explicação textual, contextual, toda essa exegese do texto de Mateus, a afirmação paulina, se não bastasse, o checkmate eu vou dar para vocês agora. Pega a sua Bíblia. Esse aqui é o, vamos dizer assim, é o de misericórdia agora. Vou dar para vocês agora. Abra sua Bíblia na primeira epístola de Pedro. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 4. Pergunto a Pedro: e aí, Pedro? És tu a pedra sobre a qual a igreja está edificada? Responda-me, você que estava lá, que ouviu. E Pedro vai responder. Versículo 4. Chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a pedra principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, mas para o que também foram destinados. Pedro está dizendo quem é a pedra. É Jesus. O próprio Pedro dá testemunho de que não é ele, mas de que é Jesus. Antes de encerrar, vai dar 8h30 para a gente ir para o intervalo. Tem mais duas questõezinhas aqui, ó. Boa para os irmãos. Vamos lá. Mateus 16, é porque eu terminei o assunto no versículo 18. Mas pega aí na sua Bíblia. Jesus continua. Mateus 16. Pega lá o versículo 17. Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas,
porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra, será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Estamos falando de eclesiologia. Este texto aqui, ele tem dois assuntos aqui para nós tratarmos, rapidamente aqui. O tempo corre. Primeiro é a questão das chaves do reino. Que chaves são essas? Do que está falando? Isso é uma linguagem alegórica, simbólica. O pessoal brinca hoje, né? Quando chove, foi o quê? Foi São Pedro que abriu lá as comportas do céu, choveu. São Pedro, tem a chave, ele abre, aí chove, tranca aí, para de chover e tal. O pessoal brinca, alegoriza, enfim, por conta dessa revelação. A chave está na mão dele. Faz piada, quando chegar no céu, está lá Pedro com a chave na porta, entra, não entra, entra, não entra. É ele que tem a chave, que deixa entrar ou proíbe a entrada. Pelas interpretações jocosas. Isso não é nem interpretação. Essa interpretação não tem a ver com vontade de interpretar corretamente. Interpretação jocosa que fazem da Bíblia. Mas a gente vai interpretar aqui biblicamente. Que chaves são essas? Do que Jesus está falando quando disse que entregaria a Pedro as chaves do reino? Chave fala de autoridade. Fala também, naturalmente, de acesso. Permitir ou não o acesso. Então vamos ver. Alguém quer falar aí? Tem a resposta? Ou dar um chute? Que chave é essa aí? Então vamos lá, vamos seguir. Essas chaves, olha aqui, ó. O livro de Atos é o livro da igreja, que dá atenção ao desenvolvimento da igreja primitiva, registra o papel de Pedro de proclamar o evangelho tanto para judeus como para gentios. A porta que vai abrir o acesso, a entrada do povo no reino, é a pregação do evangelho. Pedro vai ser o primeiro a pregar, depois de Pentecostes, inauguração da igreja. Quem é que prega o primeiro sermão? Ele abre a porta, e quantos entram no primeiro sermão? Quase 3.000. Segundo sermão, Pedro prega, a chave está na mão dele. Chegou o momento de abrir a porta aos gentios. Quem é o gentil? Capítulo 10 de Atos. Quem é o gentil do capítulo 10 de Atos? Cornélio. Está lá orando. Cornélio, um centurião romano, está lá orando, dá esmola, cumpre algumas leis de Deus, é um homem de bom coração, mas não conhece o evangelho. E lá em meio à oração, o anjo desce a ele. Diz: Cornélio, suas orações foram ouvidas, suas esmolas têm sido aceitas, só que a porta está fechada. Chama Pedro, a chave está com ele. Cornélio poderia indagar o anjo: não, você já está aqui, abre você mesmo, prega para mim. A chave não está comigo, está com Pedro. Manda chamar o Pedro. E Deus está lá trabalhando com Pedro, porque o Pedro, todo sistemático, não queria entrar na casa de um gentil. E Deus está lá falando com ele: olha, Pedro, desceu o lençol, animais impuros, e Deus está falando: come, Pedro. Não como isso, nunca comi isso, é imundo. Não te chama de imundo não, Pedro, eu santifiquei. Segunda vez o lençol desce, a ordem do céu para Pedro: coma, Pedro. Não como isso é imundo. Não chama de imundo, Pedro, eu santifiquei. E aí de repente
Pedro acorda, não sabe se era um sonho, se foi um arrebatamento, o que aconteceu, alguém está chamando por ele, vieram da casa de Cornélio, o que foi? Estão te chamando lá na casa de Cornélio. Pedro entende a visão, vai sem querer ir, está com a chave meio sem querer usar, cheio de restrição para entrar na casa do Cornélio e tal. Pois é, né, Cornélio? Você sabe, né, a gente é judeu, a gente não se mistura, e está dando volta para pregar, para anunciar, e está lá o Pedro igual o Jonas, para pregar para os assírios, pregando com a maior má vontade. Mas no meio da má vontade dele, o Espírito desceu, e está lá o Cornélio falando língua e tal. Fala, agora não tem jeito, agora o que eu vou fazer? Vou ter que batizar. Teve até um concílio, capítulo 15, por que Pedro foi lá? Pedro teve que se explicar. Usando uma linguagem popular nossa aqui, Pedro ficou cheio de não me toque para pregar para o gentio no capítulo 10. Dali para frente, Jesus então pegou a chave da mão de Pedro, porque ele tinha a autoridade para abrir a porta. Primeiro sermão aos judeus foi pregado por Pedro, primeiro sermão aos gentios foi pregado por Pedro, mas como ele ficou cheio de não me toque para pregar para o gentio, Jesus falou, faz o seguinte, Pedro, fica só com o judeu, eu vou salvar um aí e vou entregar a chave para pregar para o gentio para ele. Quem é esse? Aí Pedro ficou com os judeus e a partir dali Paulo vai pregar para os gentios. É o apóstolo dos gentios. Aqui é a chave do reino. Ok, segunda coisa que eu quero. Então, a chave representa a autoridade de pregar o evangelho e assim abrir a porta de entrada, permitindo o acesso. A mistura aqui da pentecostal fala que várias coisas para que a chave é. Uma delas é repreender o pecado e levar o efeito à disciplina eclesiástica. Então, dá uma olhada no slide agora aqui. Deixa eu beber uma água. Eu vou falar agora, você não deixa nem eu molhar o bico. Porque a alegoria, alegoricamente, fala de autoridade, chave, autoridade. As portas do inferno não vão prevalecer. Pregação do evangelho, acesso e a questão da disciplina da igreja. E esse ponto aqui a gente precisa olhar também com muito cuidado. Muito cuidado. O que diz o texto? Vamos a ele de novo. Vou colocar, deixa eu ver se ele está aqui. Está aqui. Eu coloquei assim, Almeida, revista e corrigida. Essa versão que você está e que a maioria de nós usamos. Inclusive eu estou aqui. Diz assim, eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. O que dá a entender aqui? Estamos falando de disciplina. Quando o líder, que tem autoridade delegada por Deus, para usar a autoridade, a chave, para ligar, desligar, disciplina. A pessoa cometeu um pecado que demanda uma disciplina, exige um tratamento. Estou falando de jogar no mundo, não. Falando de disciplina no sentido correto bíblico da disciplina. Passar por um período de tratamento, de separação ali para ser trabalhada, tratada, etc, cuidada, enfim, ser disciplinada. A pessoa cometeu lá um pecado, está no corpo, no meio da igreja, esse pecado dela está atrapalhando o bom andamento do corpo, ela precisa ser disciplinada, desligada. A autoridade é usar a chave para desligar. Aí o texto diz, se você desligou aqui na terra, desligo lá no céu. Traz a pessoa de volta para a comunhão. Ligou aqui na terra, ligo ela lá no céu. A minha pergunta é, a questão que é fatal, é uma questão que fatalmente a gente tem que pensar sobre ela. A ordem das coisas, nesse caso aqui, a ordem dos tratores altera o viaduto, hein? A ordem dos fatores, como diz a matemática, ela não altera o produto, mas nesse caso aqui altera. E a gente precisa refletir sobre ele. Aonde é que liga primeiro? Na terra ou no céu? No céu ou na terra? O texto diz, o que ligar na terra, eu ligo no céu. Desligou na terra, eu desligo no céu. Então a ordem, aqui pela versão revista e corrigida,
primeiro na terra, depois no céu. Mas, olha o que diz Almeida, revista e atualizada. Alguém, de repente, até a tenha aqui, mas eu trouxe no slide, caso alguém não tenha. Almeida, revista e atualizada, diz assim: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra, já terá sido ligado no céu. E o que você desligar na terra, já terá sido desligado no céu. Almeida, revista corrigida, a ordem que é a seguinte: liga na terra que eu ligo no céu. Desliga na terra, eu desligo no céu. Almeida, revista e atualizada, diz o seguinte: quando você ligar na terra, eu já liguei no céu. Quando você desligar na terra, eu já desliguei no céu. Aí eu pergunto, qual que é a ordem correta? Revista corrigida ou atualizada? Enfim, primeiro na terra ou primeiro no céu? Quem acha que é primeiro na terra? Quem é da torcida lá de Jair? Primeiro no céu. A turma que não acha nada é sempre a maioria. Quem não acha nada? E se omite ainda. Bom, vamos lá, irmãos. Vamos trazer uma situação hipotética para você entender. Vamos trazer uma situação hipotética. Estamos falando de disciplina na igreja. Vamos usar aqui um dos problemas que infelizmente tem ocorrido muito, é o que mais traz prejuízo, escândalo, acontece e que necessita de um desligamento, de um tratamento. O que é? É o adultério. Pessoa que passou por esse problema, que está enfrentando esse problema, precisa ser tratada, disciplinada, desligada, ok. Adultério. Vamos supor que a pessoa está em adultério, está vivendo um relacionamento extraconjugal com outra pessoa. É lógico, né? Adultério não faz sozinho, né? Está lá 1 ano. A igreja não sabe, a liderança da igreja não sabe, o pastor não sabe, ninguém sabe. Ela não foi desligada do hall de membro da igreja. O céu sabe ou não sabe? Mas só que ele está esperando a terra desligar para poder desligar lá. 2 anos, ninguém descobriu ainda, o negócio está bem feito, escondido. O céu já sabe, tá, descobre logo e desliga aí para eu poder desligar aqui. Se Jesus volta, eu vou ter que levar esses 2 porque não está desligado aí. Imagina a situação. Está dependendo de ser descoberto, ser desligado para poder desligar lá. Tem que desligar aqui primeiro. Imagina. Imagina o contrário também. Vamos olhar agora do outro lado. Foi descoberto, foi disciplinado. Você vai ficar em disciplina aí, vamos dizer, 6 meses. Um exemplo aqui, estamos tratando de forma hipotética. A pessoa se arrependeu, se humilhou, se quebrantou, enfim, está arrependido de verdade, quebrantado. É só o que Deus fala, só tem que esperar ele te ligar aí, meu filho. Se Jesus voltar aí, não der os 6 meses, você fica. Eu tenho que esperar ele te ligar de volta aí para eu poder te ligar aqui. Imagina se fosse assim. Dependesse de acontecer primeiro na terra, para depois no céu. Tanto para desligar, quanto para ligar. Acontece primeiro no céu. Quando você for desligado na terra, já está desligado no céu. Quando descobriu aqui, o céu já sabia e já desligou. Quando a igreja na terra viu que se arrependeu, pode voltar para a comunhão, vai te ligar aqui de novo. Já estava ligado no céu, porque o céu soube primeiro. Agora, tem casos também que a pessoa está ligada aqui, não está lá, traz de volta para a comunhão aqui, mas lá não voltou ainda. Isso acontece, né? Mas graças a Deus com nenhum de nós aqui, em nome de Jesus, amém? Respira aí um pouco, vamos para o lanche ali, o intervalo. Daqui a pouco a gente volta. O lanche aí já está ligado, hein? Está ligado na terra. Vai lá e toma posse. Amém. Retornando, vamos falar aí no capítulo 3, a igreja e o reino de Deus. Vamos dar uma acelerada nesse capítulo. Aqui chegamos a outro ponto importante para melhor compreendermos o papel da igreja no mundo. É a sua relação com o reino de Deus. Esse é um tema muito restrito aos círculos acadêmicos. Pouco se ensina aos crentes, de maneira geral, acerca da perspectiva bíblica em que a igreja é vista quanto ao reino de Deus.
No entanto, é ela que expressa os princípios do reino na presente era e introduz os salvos nessa dimensão do governo de Deus. Assim sendo, é primordial conhecer o que a Bíblia diz sobre o reino de Deus para que possamos agir como seus verdadeiros súditos na luta contra o império das trevas. Definição de reino de Deus. Observa-se inicialmente que o reino de Deus foi o cerne da mensagem pregada não só por João Batista, o último dos profetas, segundo o molde veterotestamentário, mas principalmente por Jesus durante seu ministério terreno. Os evangelhos sinóticos são extremamente enfáticos ao determinar as boas novas trazidas por Cristo como anúncio da chegada do reino de Deus. O reino de Deus foi também o foco da proclamação da igreja nascente, conforme registra o livro de Atos dos Apóstolos. Todas as vezes que o autor menciona a pregação apostólica, a centralidade da mensagem cristã está no reino de Deus. Alguns teólogos distinguem as expressões reino dos céus, mencionada 34 vezes em Mateus, e reino de Deus, vinculando a primeira ao futuro estabelecimento do reino milenial. No entanto, uma exegese correta há de considerar ambas sinônimas, pelo menos por duas razões. Primeiro, enquanto Mateus utiliza reino dos céus, os outros integrantes dos sinóticos, ou seja, Marcos e Lucas, substituem a mesma expressão dentro do mesmo contexto por reino de Deus. E aqui, comparação, conferir Mateus 4 com Marcos 1, Mateus 19 com Marcos 10, Mateus 19 mais uma vez, e Marcos 10, os contextos em que as expressões são usadas de formas diferentes, mas significando a mesma coisa. Segundo, em diversos casos, reino dos céus aparece em Mateus com a ideia de algo já presente na história e não apenas em sentido escatológico. Feitas essas considerações, o reino de Deus pode ser definido como o domínio eterno de Deus em todas as eras, desde o eterno passado ao eterno futuro, exercendo a sua soberania sobre o universo, intervindo na história para conduzi-la ao ápice, a restauração de todas as coisas e revelando-se em poder na execução de suas obras. Tem a ver com o seu governo soberano, que a Bíblia retrata de forma magistral com o fato de que até os cabelos de nossa cabeça estão contados. O reino de Deus tem uma dimensão presente, que se configura no cumprimento em Cristo de todas as promessas messiânicas do Antigo Testamento. A expressão "é chegado", que aparece tanto em Mateus, segundo pensam os eruditos, denota a ideia de presença real, agora, e não de proximidade como algo para o futuro. Por conseguinte, a presença pessoal do Messias na história implica a presença efetiva do reino de Deus entre os homens. No entanto, não se pode esquecer do caráter escatológico do reino de Deus. Será o tempo no qual se cumprirá a profecia de Daniel, em que os reinos deste mundo serão destruídos e o mal aniquilado. Restabelecer-se-á a comunhão perfeita com Deus, e o Senhor reinará com justiça para sempre, sempre incluso aí o período do milênio. Na presente manifestação do reino de Deus, ser salvo implica libertação do poder do pecado, mas em sua dimensão escatológica traduz a ideia de redenção do corpo, ou livramento da mortalidade, em que o crente redimido assemelhar-se-á ao próprio Senhor em sua imortalidade. Uma evidência máxima de que a pessoa está vivendo o reino de Deus é viver uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Bom, a questão do reino de Deus e a igreja. A igreja é o reino, a igreja faz parte do reino. A gente precisa entender, a gente está entendendo aqui o conceito de igreja, precisamos agora entender um pouquinho o conceito de reino, para depois nós entendermos a relação entre a igreja e o reino de Deus. Por várias vezes, a Bíblia apresenta expressões como: o que devo fazer para ser salvo? Alguém pergunta.
Jesus responde: se você fizer assim, você entrará no reino. E aí a pergunta é sobre salvação, a resposta é sobre reino. Ou às vezes acontece invertido. Nicodemos perguntou: o que eu devo fazer para entrar no reino? Jesus diz: quem não nascer de novo não verá o reino. E em outra ocasião vai falar sobre ser salvo com o jovem rico. Então a gente precisa entender, entrar no reino, será que só tem a ver com o futuro, quando entrarmos no céu, as mansões celestiais, após o arrebatamento? Só então entraremos no reino de Deus? Entrar no reino, será que tem a ver com nascer de novo? E no momento que nascemos de novo, passamos a fazer parte do reino de Deus aqui na terra? Essas perguntas que a gente está levantando, e pretendemos, claro, saná-las aqui na medida do possível, para entendermos essa relação igreja, reino de Deus, igreja. Bom, a igreja, hoje, ela é a agente do reino de Deus, ou seja, o reino de Deus é muito maior do que a igreja. Por exemplo, a criação, que foi criada por Deus e que glorifica a Deus, os animais, a natureza, glorificam a Deus, fazem parte do reino, mas não são igreja. Não são igreja, mas fazem parte do reino. Deus domina sobre o mar, sobre o vento. Deus reina sobre toda a natureza que lhe obedece. Elas fazem parte do reino, estão debaixo da submissão, da soberania, mas não são igreja. A igreja faz parte do reino. O reino é maior do que a igreja. Se aqui fosse matemática, era aquela história de contém, está contido. Então, a igreja está contida dentro do reino. O reino contém a igreja. Igreja é agente do reino de Deus. O reino de Deus sobrepuja a esfera de ação da igreja, pois, como afirmamos anteriormente, tem a ver com a soberania de Deus sobre todas as eras. Todavia, assim como o povo de Israel constituía-se na congregação de Deus no Antigo Testamento, com a responsabilidade de manifestar diante das nações pagãs o conteúdo do reino de Deus, igualmente foi a igreja comissionada por Deus para a mesma finalidade. Interessante, é até onde nós paramos lá na epístola de Pedro. A gente estava falando do capítulo 2, deixa eu voltar lá. A gente leu os versículos 4 a 8, para falar do fundamento da igreja. Ali Pedro está falando da questão do fundamento, mas a partir do versículo 9, que é a sequência, ele vai começar a falar da questão da igreja como integrante do reino. Está aqui, capítulo 2 da primeira epístola de Pedro, a partir do versículo 9. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas acesso ou alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observe. Então a igreja, como agente do reino, é representante. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Para quê? O texto vai dizer na sequência: para manifestar, para revelar as maravilhas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós fomos resgatados, comprados, fomos enxertados e passamos a fazer parte do reino para anunciar as virtudes do rei, anunciar as virtudes daquele que é o rei. Então agir como súditos do rei Jesus. A igreja não é senão o resultado da vinda do reino de Deus ao mundo por intermédio da missão de Jesus Cristo. A igreja, portanto, não é o reino de Deus em sua plenitude, porém,
A sua expressão entre os homens como igreja, ela não proclama a si mesma, e sim o reino de Deus. Assim temos que a igreja não é um fim em si mesma, mas o instrumento que apresenta ao mundo o Senhor do reino e introduz em suas fronteiras os seres humanos arrancados do império das trevas. Aqui e agora, em seu confronto com as forças do mal, antecipa as características da vida abundante e da glória divina a serem integralmente experimentadas na dimensão escatológica do reino de Deus. Ou seja, a gente vive no mundo, mas não somos do mundo, somos cidadãos do reino, súditos do rei. Por conseguinte, a igreja realiza as obras do reino mediante a proclamação do evangelho de poder que lhe foi outorgado por Cristo. A mesma instrumentalidade que operou em Jesus durante seu ministério terreno está presente na vida da igreja, para que os milagres se realizem, as boas novas cheguem aos confins da terra e a possa confrontar o orgulho, a falsidade e o egoísmo disseminado pelo reino das trevas, e assim manifestar em sua existência as qualidades do fruto do Espírito, que antecipam a verdadeira natureza da era vindoura. Ou seja, a igreja vai manifestando aqui o caráter de Cristo, o fruto do Espírito, até adentrarmos a era vindoura. É como diz o escritor Salomão, os Provérbios 4:18, que ele diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais, até se tornar dia perfeito. O que é uma vereda? Uma vereda é um caminho. Ele diz que o caminho do justo é como a luz da aurora. O que é a aurora? A aurora é aquela claridade que antecipa a revelação do sol, a luz do sol. Então, a vereda do justo é como essa luz da aurora, só que ela vai vindo, 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 até que chegue o dia perfeito. Assim é o caminho do justo. A gente é essa luz da aurora, mas logo seremos dia perfeito. Enquanto isso, nós manifestamos o reino, ou seja, vivendo nessa dimensão de imitadores de Cristo, súditos do rei. Finalmente, a mensagem do reino de Deus. A porta de entrada para o reino de Deus é o arrependimento do pecador e sua fé no Salvador, segundo a mensagem proclamada pelo Evangelho. Talvez isso tenha sido o principal motivo entre Jesus e os representantes da lei, pois a expectativa dos tais era fundamentada no legalismo oriundo de interpretações exacerbadas e equivocadas que nem eles mesmos podiam cumprir. O mestre os condenou de forma dura e radical. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. A igreja nada precisa acrescentar à proclamação messiânica. O arrependimento e a conversão, atitudes que cabem ao homem, aliados à graça salvadora de Deus, sustentam a mensagem que abre a porta do reino de Deus à humanidade. Aí a gente volta até o assunto que falamos ainda agora, as chaves do reino nas mãos de Pedro, e Pedro a utilizou quando pregou a mensagem aos judeus e aos gentios. Então é dar acesso ao reino, é quando se prega a mensagem de salvação, a mensagem do reino. Assim a igreja em sua peregrinação histórica expressa a realidade presente do reino de Deus e aponta para as dimensões da era vindoura, onde ele será experimentado em toda a sua glória e esplendor. Enquanto aguardamos esta bem-aventurada esperança, podemos também conhecer um pouco da natureza da igreja através dos símbolos empregados pelas Escrituras para descrevê-la, assunto que passaremos a tratar agora. Estava querendo chegar aqui para falarmos desses 3 símbolos da igreja. Vamos lá, vocês depois que lanche ficam meio desanimados, assim, pesado e tal. A igreja e seus símbolos. São várias as metáforas para ilustrar a natureza da igreja, de seus membros em particular e de seu relacionamento com Cristo.
Este é um recurso de linguagem que traz luz ao nosso entendimento e ajuda na compreensão dos conceitos expostos. O simbolismo é uma das riquezas da literatura bíblica, como as descritas no Evangelho de João. Ali, entre outras figuras de linguagem, o Senhor é apresentado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a porta de entrada ao pecador arrependido, à dimensão da fé cristã. Ali Jesus é apresentado como bom pastor, que cuida com zelo e amor de suas ovelhas, videira verdadeira, que nutre os ramos com a seiva do Espírito. Entre as metáforas que tratam da igreja, há 3 que melhor contextualizam a visão atual de sua missão terrena. São elas, está aí, noiva, templo e corpo. Vamos falar da igreja como noiva, templo e corpo. E são símbolos que nos ajudam a entender um pouco da natureza e da missão da igreja. Noiva, templo e corpo. Falei 3 vezes, hein? Se cair na prova e você errar, não bota a culpa em mim. A igreja como noiva de Cristo. Esta primeira alusão remete à importância de que as Escrituras dão ao matrimônio como instituição divina. Quando o compara ao relacionamento entre Cristo e a igreja, é primordial na igreja fortalecer o casamento. Isso porque há uma ação em curso orquestrada pelo maligno para desgastá-lo, por ser, em primeiro lugar, a estratégia que melhor serve ao inimigo no seu famigerado propósito de tentar destruir o plano de Deus para o homem. Em segundo lugar, o desgaste do casamento desmoraliza a instituição que melhor representa o tipo de comunhão que Cristo mantém com a sua noiva no presente e a perspectiva da vida que ambos desfrutarão na era vindoura. Outra lição de rico simbolismo é a da sujeição da igreja a Cristo. O apóstolo Paulo a usa para exemplificar a mesma atitude da mulher para com o marido. No entanto, a ideia aqui não é de uma sujeição imposta pela força ou por uma decisão unilateral e legalista da esposa ou do esposo. É fruto do amor intenso dedicado pelo esposo, que produz nela profundo sentimento de afeto, resultando no reconhecimento espontâneo de sua sujeição posicional. Isso aqui já é um símbolo lindo. Paulo vai utilizar quando escreve aos Efésios, quando vai comparar a igreja como a noiva de Cristo e vai falar sobre a posição da esposa e do esposo no relacionamento matrimonial. O esposo como cabeça deve amar a esposa e a esposa deve sujeitar-se ao esposo. Agora perceba, a ordem para que a esposa se sujeite ao marido, ela vem depois da ordem para que o marido ame a esposa. De forma que, naturalmente, um marido que devota amor sincero, um amor cuidadoso, zeloso pela esposa, terá na esposa uma companheira que se submeterá à sua liderança, ele como cabeça. E assim é o relacionamento de Cristo com a sua igreja. A igreja deve se sujeitar a Cristo não porque ele impõe a sujeição à igreja, não porque é de uma forma, como até no passado acontecia, aquela coisa meio bruta, grosseira, cheio de tom ameaçativo, se não obedecer, ele mata um ente querido seu e tal. As pessoas obedeciam, nem temor, mas por medo mesmo, pavor, até em alguns casos. Se eu não fizer, meu Deus, eu fico cego, perco um parente e tal. É um verdadeiro pavor, quando na verdade Jesus quer ser obedecido e quer que a igreja esteja sujeita a obediência a ele, a sua liderança, simplesmente porque ele ama a igreja. E a contrapartida é a igreja ser submissa porque o amor dele nos constrange.
E as provas de amor que tem dado à sua igreja são inequívocas, a começar pelo Calvário. Então, Jesus se entregou pela sua igreja e espera que a igreja agora sujeite-se a Ele, submeta-se à sua vontade, à sua palavra. Então, esse primeiro simbolismo, a igreja como noiva, pureza, santidade, a igreja como noiva, respeito, honra, dedicação, amor, separação, ansiedade pelo encontro. A igreja como noiva está representada por esse simbolismo. É assim a relação de Cristo com a sua noiva. O amor que ele lhe devota é tal, como demonstrado no ato da redenção, que ela se sente espontaneamente constrangida a ser-lhe eternamente fiel e viver sob sua abençoada submissão. Outro detalhe expresso no símbolo é que a pureza da igreja, como noiva, resulta da entrega do Senhor por ela. É Ele quem a santifica, purifica, a torna imaculada e irrepreensível. Não é um ato intrínseco da igreja que por si mesma possa desenvolver essas qualidades da vida cristã. Ela depende de estar abrigada sob o amor do noivo e ter a noção exata da grande compaixão implícita nessa entrega. Só assim poderá viver essas características e apresentar-se no dia das bodas do Cordeiro como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Então, o símbolo da igreja, por que a igreja é simbolizada como uma noiva? Dedicação, amor, pureza, santidade, tudo isso é o símbolo. Então a gente entende um pouco a igreja estudando o seu símbolo. Esse é o comportamento que Deus espera dos cônjuges. O amor do marido pela esposa deve evidenciar-se de tal maneira, não só por palavras, mas acima de tudo por atos. Com isso, a mulher se sente prazerosamente motivada a manter a sua pureza interior, bem como as qualidades morais e físicas para que ambos tenham por toda a vida plena satisfação na união conjugal. Assim, estarão dando um testemunho sem palavras na dimensão humana do que representa no nível mais sublime a comunhão entre Cristo e a igreja. Então, a igreja como noiva tem esse simbolismo de entrega, de pureza, de estar aguardando a vinda do noivo. A noiva tem essa ansiedade pelo encontro com o noivo. Esse é o primeiro simbolismo. O segundo símbolo, a igreja como templo, edifício, prédio. Estamos falando desse prédio aqui, o templo. A igreja é comparada com o templo. O templo não é a igreja, mas um símbolo da igreja é o templo. Então a gente vai entender que a igreja simbolizada pelo templo. A igreja como templo de Deus traz a ideia subjacente de construção de um edifício que se ergue sob as rigorosas normas da engenharia, bem ajustado. Aqui se evidenciam duas coisas. Primeira, quem normatiza, ou seja, dá as normas e aplica os detalhes técnicos da obra é o engenheiro responsável. Este princípio denota a mesma responsabilidade no trato de Cristo com a igreja. As normas partem dele e já são reveladas na Bíblia, não podendo ser substituídas por suposições humanas, sob pena de fazer ruir todo o edifício. Segunda, a igreja foi projetada como lugar da habitação do Deus Trino, que mediante o Espírito Santo envolve-se toda a sua peregrinação histórica. O projeto, portanto, pertence ao Pai, a execução ao Filho e o acompanhamento ao Espírito Santo. Outro desdobramento cabível aqui é a doutrina da transcendência e da imanência de Deus. Em sua transcendentabilidade, Deus é chamado de Altíssimo, haja visto habitar em um alto e santo lugar. Todavia, ao mesmo tempo em que o céu dos céus
é a sua eterna morada, ele também, como Deus imanente, habita com o contrito e abatido de coração. Deus é aquele que durante o dia acompanhava Israel através de uma nuvem e durante a noite se fazia presente através de uma coluna de fogo. Hoje sua presença é sentida na igreja mediante o poder do Espírito Santo. Isso é importante. A igreja, templo, habitação do Espírito, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, mas o templo chamado homem, que foi feito pelas mãos de Deus, nesse templo ele habita. O homem também é comparado com um vaso, é um símbolo. A igreja, a gente não vai falar, mas como um vaso, Deus fez o vaso. Jesus comprou esse vaso, resgatou esse vaso. E ele vai agora dar ao vaso aquilo que a destinação que ele escolher. Porque quem decide o que faz com o vaso é quem compra o vaso. Se vai colocar flores dentro do vaso, se vai usar o vaso para guardar dinheiro, moeda, quem comprou o vaso decide. Então Jesus, ao comprar o vaso, decidiu o que iria fazer com o vaso. E aí encheu o vaso do Espírito Santo. Em Pentecostes isso acontece. Então a igreja como templo é a habitação do Espírito. O Espírito habita na igreja, não no templo. Mas a igreja como um templo, falando agora os seres humanos, são habitação do Espírito. E eu vou tratar agora aqui, a gente tem ainda alguns minutos, e um ponto que eu quero destacar aqui agora é a questão do culto. Preste atenção. Mais um conceito implícito do símbolo do templo é o de que faz parte da natureza essencial da igreja: adorar a Deus. Este é o sentido do verbo cultuar. No culto a Deus deve haver reverência, mas esta não deve ser confundida com formalismo. A noiva do Cordeiro é também o templo de Deus no sentido coletivo e deve adorá-lo na beleza de sua santidade. Desse modo, o Espírito Santo terá liberdade para atuar. Deixa eu falar aqui do culto. Isso aqui é a noiva, né? Ser chamado de noiva não dá direito de chegar atrasado na igreja, viu? Tem gente, eu sou noiva, noiva sempre chega atrasada, então por isso que eu chego. Não. Isso aqui é impossível ser noiva e manter um caso com o mundo. Falar de templo. Aqui eu quero falar agora do culto. O que é culto? Se quiser anotar ou tirar foto aí, culto, tributação. Isso é tributar, você entregar voluntariamente. Então é a tributação voluntária de louvores e honra ao Criador. Isso é culto. Isso é culto. É entregar ao Criador, devotar ao Criador, tributar ao Criador, louvor e honra. Então, culto não é entretenimento. Culto não é para eu me sentir bem, culto não é para eu receber a minha vitória, para eu receber a minha bênção. Culto não, culto é para honrar, louvar, adorar, tributar louvor ao Criador. Tem um salmo, eu gosto muito dele, que é o 29, ele diz assim, Salmo 29. Dai ao Senhor, filho dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Se fala de dívida. Nós temos uma dívida com Deus. E como é que a gente vai pagar essa dívida? Essa dívida de dar glória ao seu nome. Então cada vez que a gente vem ao culto, a gente vem para dar a glória que é devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza de sua santidade. O versículo 9 diz assim: a voz do Senhor faz parir as servas e denuda as brenhas, e no seu templo cada um diz glória. Então, culto é lugar de adoração, é lugar de tributar louvor e honra ao Criador. O objetivo primário do culto é a adoração a Deus. O secundário, o enlevo espiritual do adorador.
À medida que eu adoro, eu vou me edificando. À medida que eu adoro, eu vou me enchendo. À medida que eu adoro, eu vou me renovando. À medida que eu adoro, eu vou me fortalecendo espiritualmente. Eu não venho com esse objetivo. Meu objetivo é adorar. Mas enquanto eu adoro, Ele me renova, Ele me restaura, Ele me enche. Então, quando você vem para o culto com a mentalidade, eu vou buscar a minha bênção, eu vou pegar a minha vitória, via de regra, sai do culto decepcionado e alguém pergunta, como é que foi o culto? A pessoa ainda tem coragem de responder, foi ruim. Aí a pergunta que vem na sequência é, por que o culto foi ruim? E a pessoa ainda tem coragem de dizer, porque eu não recebi nada. Mas quem é que recebe no culto? Quem é que recebe no culto? Quem é que presta culto? Quem entrega o culto é nós. Então quem tem que responder se o culto foi bom ou ruim é Deus. Agora imagina se eu perguntar para Deus o que Ele achou do seu culto. Porque lá fora você disse que o culto foi ruim. Perguntaram o porquê, você disse que não recebeu nada. Se o anjo perguntasse para Deus, Deus, como é que foi o culto do Márcio? Deus dissesse, foi ruim. Por que, Senhor? Eu não recebi nada. Ficamos empatados. Não recebi nada. Eu não entreguei nada. Agora, quando o culto é bom lá em cima, eu vou receber aqui a resposta de que Deus recebeu o meu culto aqui embaixo. Se Deus recebeu o meu culto lá em cima, a alegria inunda nosso coração, o renovo espiritual, quando Deus recebe o nosso culto. Então o culto é para Deus, não é para homem. O principal propósito de todos os que comparecem ao templo deve ser prestar culto a Deus, ou seja, adorá-lo. É no momento em que nos encontramos com Ele, que demonstramos nosso amor e compromisso, nos fortalecemos como corpo de Cristo, nos sujeitamos aos ensinos de Sua palavra, somos tratados por Ele e proclamamos o Evangelho do Reino. É importante destacar que o culto, a adoração, é prestado a Deus em todos os aspectos e serve para a edificação do corpo. O Senhor, o Deus Trino. Então eu vou falar, não coloquei aqui, está aqui, a espiritualidade. Eu vou falar do corpo ainda, vou ler rapidinho, mas antes que algum irmão precise sair, quero que vocês peguem isso aqui também, ó. 3 principais propósitos da igreja. Primeiro, o ministério da igreja com relação a Deus. Adorar. Quando a igreja se reúne, algo acontece. Não, é isso não. Isso aí fica para outro culto. A igreja se reúne, primeiro, propósito, número 1, em relação a Deus, adorá-lo. Segundo o ministério da igreja, com relação aos outros irmãos, qual é o propósito? Edificação. Quem prega, edifica quem ouve o sermão, quem canta, edifica o que ouve o louvor. Então aquela edificação coletiva, a profecia, a visão e tal, o próprio abraço, a paz do Senhor, o sorriso, estar junto, edificação coletiva. Terceiro, ministério com relação ao mundo, evangelização. Anunciar o evangelho, pregar a mensagem, para que o mundo conheça o único caminho de salvação, a saber, o Senhor Jesus. Igreja que se reúne, não adora, não edifica e não prega o evangelho, faz o quê? Deus não é adorado, os irmãos não são edificados, e o ímpio não se converte, não é evangelizado, não entende a mensagem. Qual o propósito dessa igreja então, afinal? Então, esses são os propósitos da igreja. Vamos fechar falando da igreja como corpo. A igreja também é um corpo. Este simbolismo traduz a ideia de que são diversos órgãos e muitos membros, mas todos trabalham de forma orgânica e harmônica, interligados em benefício do corpo de Cristo. Vale a pena reiterar: ninguém trabalha em favor de si mesmo. Qualquer ação de um órgão ou membro de um corpo saudável está relacionado com toda a estrutura orgânica que sustenta a vida, e acima está a cabeça, o cérebro, no comando de todas as ações. Assim são as igrejas. Elas somam milhões de membros no mundo. Quando todos cumprem a sua parte, elas se beneficiam
Mas se algum de seus membros está enfermo espiritualmente e não é logo restaurado, afeta todo o corpo. Haja visto inúmeros exemplos que promovem escândalos e trazem má fama ao povo de Deus. É responsabilidade de todos os crentes trabalharem de forma orgânica e harmônica, interligados em favor do crescimento, saúde e fortalecimento da igreja, tendo Cristo como cabeça na liderança. Isso aqui é interessante, deixa eu destacar isso aqui. Aconteceu já comigo, tenho certeza que com a maioria de vocês, se não todos, que está lá no seu ambiente de trabalho ou na escola, tem aquele amigo, né, de trabalho, aquele colega meio debochado, que gosta de fazer piada com coisa de crente. Aí você está aqui, um servo de Deus, na cidade de Vila Velha, no bairro do Alecrim, reúne aqui na Assembleia de Deus em Alecrim, servindo a Deus aqui com sinceridade e tal. Aí você passou o fim de semana, vindo da igreja, cultuando, adorando a Deus, etc. Aí saiu uma reportagem no jornal, aí na segunda-feira você vai trabalhar. No fim de semana teve a reportagem no jornal, que um pastor da igreja, sei lá das quantas, inventado um nome aí, Labareda de Fogo, lá do interior do Acre, um suposto pastor, se envolveu com uma membro da igreja, uma adolescente, e acabou abusando sexualmente dela. Para lá. Aí chega na segunda-feira, você vai trabalhar, isso está estampado no jornal, o camarada chega para você, ele já diz assim: aí ó, seu pastor aí ó. Aí ó, aí seu pastor aí ó, aí no jornal aí. Quem é esse cara, rapaz? Não sei do que você está falando, não. Não, está aqui, ó, na primeira página aqui, ó. Se envolveu com a menina lá e não. Aí, ó, sua igreja aí, ó. Os crentes. Somos corpo. Se dá um problema lá, na China, na Índia, na Ásia, na segunda-feira, aí, ó, os crentes aí, ó. Aí, ó, vocês, isso é vocês aí, ó. Silas Malafaia dá um problema lá, a culpa é minha. Aí o outro lado é outro pastor, sou eu, o outro é tudo vocês, é vocês. Porque é corpo. Se um está enfermo, se um tem problema, o mundo olha, é todo mundo. Assim era a igreja de Laodiceia. Ela estava com problema, estava atrapalhando a saúde do corpo. Jesus como cabeça, sentindo que o corpo não estava funcionando bem, um mal-estar no corpo, tem uma coisa errada, o corpo está... Que é o problema? É Laodiceia. Vou ter que colocar para fora. Porque quando a gente faz vômito, coloca para fora, aquele mal-estar e tal, quando colocou para fora, o corpo começa a funcionar, vai voltando ao normal. Tem um corpo estranho aí, faz então mau funcionamento do corpo. Às vezes acontece, membros que atrapalham o bom andamento da obra. Está aí no meio do corpo, mas está todo errado, todo ruim. Se não for tratado, se não for disciplinado, atrapalha a saúde da igreja. A igreja está vivendo um momento bom, Jesus está salvando, está havendo batismo com o Espírito Santo, cultos abençoados, cheio da presença de Deus, cheio de renovação espiritual. De repente começa a cair. Daí a pouco o pessoal vai desviando, as famílias vão tendo problemas, salvação de alma uma vez ou outra, a língua estranha você nem ouve, mas na igreja parece que ninguém mais é batizado do Espírito. O que está havendo no corpo? O que tem? Alguma coisa tem no corpo. Tem que analisar, identificar. Tem alguma coisa que está atrapalhando o bem-estar do corpo. A igreja é corpo, precisa olhar e atentar para isso, sem nenhum exagero. A igreja atual precisa ser mais corpo e menos indivíduo. Todavia, esta ideia não anula a atualidade de cada membro em particular. Todos cumprem uma atividade regular e indispensável no processo da vida. Se algum deles, por qualquer motivo, para de trabalhar, o corpo ressente-se de sua inatividade. Essa é a visão que norteia a nossa presença na terra. Como a noiva de Cristo, a igreja tem o Senhor como a fonte de sua pureza espiritual. Como templo de Deus, ela é o lugar santo da habitação dele na terra e tem um compromisso de permanentemente adorá-lo. Como corpo de Cristo bem ajustado, cada membro cumpre com alegria a sua responsabilidade em benefício do corpo. Assim, a igreja vive a plena espiritualidade no mundo. Espiritualidade esta, que é o assunto da quarta-feira que vem.
E falaremos também da organização da igreja. Enquanto que de semana passada para cá passou rápido, né? Porque foi de quarta para terça. Para a semana que vem parece que vai demorar um pouco mais. E vai ser de terça para a próxima quarta. Mas com a ajuda de Deus, querendo o Senhor, estaremos aqui. Vamos ficar de pé agora para orarmos. Peço oração aí aos irmãos. Amanhã a gente vai estar, permitindo o Senhor, indo a São Mateus. Uma viagem de ida e volta no mesmo dia, ir lá ministrar e depois voltar. Bem corrido, porque na quinta de manhã já tem outro compromisso importante. Então orem por nós, por essa viagem, para que o Senhor nos abençoe lá. Já estou pedindo também aos irmãos oração pelo projeto da África. As passagens já estão compradas. Do dia 12 de dezembro ao 22 de dezembro estaremos fazendo este trabalho lá em Moçambique. Conto com as orações dos irmãos e prosseguimos assim orando uns pelos outros como corpo para que a obra do Senhor continue avançando. Querido Deus e Pai, no nome do Teu amado Filho, Senhor Jesus, a Ti oramos. Gratos por mais esta noite, esta reunião, por cada filho Teu, membro do corpo que é o Senhor, que aqui se fez presente. Abençoe a vida de cada um. Os que não puderam estar presentes, mas que terão acesso a esta aula através do vídeo, que o Senhor também os abençoe, que à medida que eles estejam assistindo esta aula, sintam a Tua presença e sejam edificados pelo Senhor. Nos leve em paz aos nossos lares, nos guardando e nos protegendo, livrando de todo mal. Seja conosco, nos dê uma semana abençoada, debaixo da Tua santa proteção. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e que aguardam a breve volta do Senhor, e todos digam amém. Deus abençoe aos irmãos. Até a próxima semana, na quarta-feira, permitindo-nos o Senhor.